Hoje eu quero falar com você sobre um sentimento. Isso ainda não está claramente racional, eu não tenho ainda definições em relação a esse sentimento, mas talvez ao trocar contigo um pouquinho dele e depois lendo os comentários, enfim, fique um pouco mais fácil para eu tentar enxergar e com mais clareza, até para entender melhor esse processo. Mas eu tenho a sensação de que o ser humano carrega uma arquetipia muito especial. De um jeito ou de outro, e aí, independentemente do tempo em que nós vivemos, do contexto onde nós estamos, enfim, a gente carrega uma predisposição para a espiritualidade, para a fé, para o que nos transcende. E aí eu faço um parênteses. Quando eu uso essas palavras, espiritualidade, fé, eu não estou usando, ou pelo menos eu não estou querendo me referir àquilo que provavelmente vem à sua cabeça. Eu não acho que espiritualidade seja um movimento cultural, por exemplo. Fulano de tal é espiritual porque ele foi para a Índia e se veste de guru e fala namastê, então ele é espiritual, ele frequenta um centro espírita. Para mim isso é só um movimento cultural, né? Pode ou não ajudar a pessoa a desenvolver um tipo de espiritualidade, mas a espiritualidade não está contida aos passos que ela dá dentro de uma perspectiva cultural, seja em relação à espiritualidade ou mesmo em relação à fé. Até porque fé, para a maioria das pessoas, está muito mais atrelada a uma condição religiosa. Como assim? Você não acredita em Deus? Você não acredita em Nossa Senhora Aparecida? Você não acredita em Jesus? Como assim? Né? E aí, se você for chegar perto e tentar entender o que, na cabeça da grande maioria das pessoas, significa Deus, Jesus, Nossa Senhora Aparecida, santos, enfim, religião de maneira geral, você vai entender que aquilo é o símbolo para um corpo ético, para um posicionamento, para uma postura cultural que desemboca naquele conceito, naquela ideia. Para a maioria das pessoas, Deus representa uma ideia. Deus é amor. O que é o amor? Né? Eu não tenho condições de definir o que é o amor. E se a gente for tentar racionalmente discutir o que é o amor, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Talvez o amor seja muito mais relacionado a uma experiência subjetiva, individual, praticada na vida, né? Nos atos, inclusive aqueles que não estão guardados dentro dessa perspectiva que culturalmente a gente define como sendo o amor. Às vezes não, às vezes o amor tem posturas difíceis também, mas essa é uma outra discussão. No entanto, isso está relacionado a uma percepção cultural. Deus é amor. No meu vídeo Deus Espinosa, eu não sei se você já foi lá ler os comentários, eu acho que é super legal assim para você ver como as pessoas percebem aquilo de maneira diferente. Eu vou até sugerir aqui o vídeo. É um vídeo que já está há um tempo no canal, muita gente já viu, acho que é o vídeo mais visto aqui do canal, mas como isso suscita nas pessoas aquilo que elas são, né? Eu fico impressionado assim de ver gente dizendo, poxa vida, que legal, né? Nunca tinha ouvido algo ou visto algo que de alguma maneira expusesse tanto aquilo que eu, sem palavras, sinto. Quando eu ouço esse tipo de comentário, eu fico super feliz. Porque enquanto não tem palavras, isso vive nos poros, isso vive no olhar, isso está dentro da gente, não precisa de nome. A gente encontra palavras e fica feliz. Mas ainda assim as palavras não são definidoras de nada, nem de Deus, nem do amor, enfim. E também tem outros comentários do tipo, isso aí é o Deus bonzinho, mas Deus é justiça, cadê o pecado, cadê? E aí vai, eu já fiz comentários sobre esse vídeo aqui. O fato é, essa ideia, né, seja do vídeo, de Deus, enfim, ela nos mostra, como todas as ideias, as ideias revelam aqueles que acreditam, aqueles que expõem, e não propriamente aquilo que tenta ser explicado a partir delas. Então, esse conceito de religião, de espiritualidade, enfim, de fé, para mim são subjetivos e são culturais, né? Não são definidores de nada. Mas voltando para aquilo que eu dizia, essa arquetipia que os seres humanos carregam e que ao longo da história foi se colocando de muitas maneiras, sempre está na gente. O índio da tribo mais distante chama, não com o nome de Deus, mas com outros nomes, o trovão, o raio, o sol, a chuva, o céu,
como elementos da sua própria percepção do que significa espiritualidade. E ele não está mais certo ou mais errado do que alguém que diz, não, mas a Bíblia está escrito ou diz isso ou aquilo. Nesse caso, a Bíblia, para essa pessoa, representa a dimensão máxima, cartorial, né, do que é a espiritualidade ou do que é a fé. Então o cara vai pegar ali com uma lupa no versículo. Eu gosto de ver, às vezes, uns debates de gente falando sobre a Bíblia tal, e as pessoas brigando, o que é o amor, o que não é, e aí vai naquela coisa cartorial, inquisidora, mas você for ver que em Mateus, que em Isaías, que fulano de tal, para essa pessoa a dimensão da espiritualidade, que eu considero ser um oceano inexplorado ainda, se contempla naquele entendimento intelectual. Porque se eu posso discutir, se eu tenho linguagem, se eu tenho definição, se eu posso te argumentar e você pode me contra-argumentar e eu posso concordar e você pode discordar, isso é uma ideia, né? E as ideias são relativas. As ideias, como eu dizia lá atrás, elas nos apontam, elas mostram o contexto onde nós estamos, o entendimento que a gente tem da vida e quantas vezes a gente se protege por trás das ideias, tentando colocar sobre elas um rótulo de a verdade, né? E a gente ostenta aquele crachá de nós somos divulgadores, entendedores da verdade, representantes da verdade, e o quanto, na totalidade, essa postura nos piora. Já reparou nisso? Quanto mais dono da verdade alguém pensa ser, mais arrogante, mais inseguro, mais hostil, mais vaidoso. Ainda que essa vaidade, essa hostilidade, essa arrogância seja traduzida ou decodificada nas palavras com o nome de espiritualidade, fé, Deus, amor, mas em completa contradição com o olhar, em completa contradição com a postura, com a maneira como percebe a vida e se relaciona com as pessoas e com a vida. Pessoalmente, fazendo outro parênteses aqui, eu acho que a gente é muito surdo e mudo e a gente se reduziu a percepções que são contidas na intelectualidade. Então, o que você diz, para mim, vai fazer uma completa diferença, e tudo bem, a palavra tem lá sua importância, mas a gente parece que foi perdendo a habilidade de sentir, né? Sentir o outro. Já falei sobre isso em vídeos aqui. A gente perdeu essa habilidade de sentir, de entender, de perceber que muitas vezes a palavra correta, estou aqui em nome da justiça, do amor, né, de Deus, ela entra em completa contradição com o olhar, com a postura, com o trato. Isso é um negócio que, assim, eu desde que meu filho é pequeno, eu falo muito sobre isso com ele, faço questão de dar esse exemplo, e hoje, que ele já é adulto, eu fico muito feliz de ver que isso frutificou nele, porque para mim isso faz toda a diferença. Sabe o que é? Por exemplo, é olhar as pessoas que tratam ele, por exemplo, um garçom, né? Alguém que vai empacotar a compra do supermercado. Enfim, pessoas que estão trabalhando, né? Um atendente de uma loja, enfim, é olhar, é agradecer, obrigado, né? Isso, para mim, não é só educação. Teu pai não te deu educação, não é só uma postura formal, mas é uma postura humana de nivelamento da nossa condição. Ninguém é superior porque está servindo, sendo servido. Eu, quando era criança, por exemplo, numa confissão contigo aqui, eu me incomodava. Meu pai gostava de, às vezes, ir em restaurantes caros, tal. E para mim era muito incômodo ver um pai de família vestido de garçom parado do meu lado, e quando eu ia, levantava a mão, o cara vinha para botar água. Isso me incomodava demais, eu me lembro. Uma vez eu estava no carro, a gente estava na estrada, nem sei se eu já contei isso aqui, mas enfim, é uma memória que eu tenho de infância. A gente estava no carro, a gente viajava bastante para almoçar fora, tal, e eu me lembro que eu estava comendo um lanche no carro. Eu devia ter uns, sei lá, uns 6 anos, 7 anos. E aí tinha um caminhão vindo do lado ali, e eu me lembro que eu escondi o meu lanche, porque eu não queria que o motorista visse eu comendo, e se me ver comendo, ele ficaria com fome. E eu não sabia se ele tinha comida ou dinheiro para comer, ou se ele ia parar, e eu não queria despertar isso nele, eu escondia. Isso não é moral, isso é só uma condição empática, né? De perceber o outro. Eu acho isso fundamental. E para mim, isso está muito mais ligado à espiritualidade do que, por exemplo, eu botar uma bata aqui, um gorrinho, namastê, e começar a usar umas linguagens, porque
o céu, astral, né? Porque Deus, ou qualquer outra linguagem que você identifique, os irmãos do outro lado, não importa. Né? Isso para mim é o de menos, isso para mim é uma outra questão. O fato é que a gente carrega isso. Eu estou te dizendo como eu entendo, né? Como eu valorizo no meu caminho expor, lidar com isso. Mas isso é a minha percepção. No teu caso pode ser diferente, talvez no teu caso isso até seja contemplado dentro de uma cultura religiosa e não tem nenhum mal para isso. A religião pode ser um estímulo, né, para que a gente exercite essa condição que, em última análise, a gente pode chamar de amor, de Deus, de espiritualidade, enfim. Talvez você encontre, seja lá qual for a sua religião, ali uma condição bonita, humana, mas é uma condição cultural ainda. E por que a gente busca isso? Porque a gente carrega essa arquetipia, como eu dizia lá atrás. Esse projeto eu dei alguns pequenos, né, exemplos, mas quando você faz esse autoexame, você vai identificar isso em você, nas pessoas que você conhece, enfim. Está na gente. Sabe onde mais eu acho que a gente lida com a nossa condição de espiritualidade, com esse oceano que nos habita? Na arte, né? Expressões artísticas, por exemplo, Nietzsche, né, considerado o berço do niilismo, da descrença, Deus está morto, ateísmo e tal. Para mim isso não quer dizer nada. Nietzsche tinha uma vocação artística maravilhosa, quando, especialmente nos tempos em que ele se relacionava com o Wagner, compositor alemão, contemporâneo e amigo, né, de Nietzsche, as aspirações de músico dele afloraram de uma maneira muito intensa, inclusive compondo músicas, tentou levar isso adiante. A expressão artística ainda é uma expressão espiritual. Por isso eu dizia que as palavras nem sempre são determinantes. Eu posso dizer, eu não creio em nada, eu sou ateu, eu não sou ateu. Isso para mim não quer dizer nada. Assim como aquele cara que diz, eu sou religioso, também não quer dizer nada. Porque dentro do ateu, dentro do religioso, dentro do que crê ou do que não crê, a arquetipia do sobrenatural não é a palavra, porque isso também está muito rotulado, do transcendente, né, nos habita. Transcendente é aquilo que nos supera, que está maior do que a gente. Você pode até me dizer, olha, a gente busca algo que nos transcenda porque a gente tem medo da morte, em última análise, né? E a transcendência, como uma expressão intelectual, inclusive, ou artística, ou de outra natureza, ou até religiosa, né? Na busca da salvação, enfim, ela contempla um pouco esse buraco, esse vazio, né? Esse medo do fim que a gente carrega. Talvez isso explique. Mas eu não estou tentando explicar o fenômeno, eu só estou identificando que em nós existe esse fenômeno que torna propícia essa arquetipia para espiritualidade. Mas para não esticar tanto, eu estou tocando nesse assunto, falei sobre um anseio, é porque a sensação que eu estou tendo de uns tempos para cá é que essa arquetipia, que essa sede do transcendente, está sendo cooptada na gente. Esse me parece um fenômeno mundial, de alguma maneira, por várias explicações, mas especificamente no Brasil, está sendo cooptado pelo anseio político. A política está virando religião. E isso fica claro quando não se aceita mais discutir ideias. E quando essa postura bélica, lembra que eu dizia do dono da verdade, que fica feio, arrogante? Os donos da verdade estão se auto-justificando a partir de discursos de líderes que só se aproveitam disso e que não sustentam interiormente a convicção que expõem nos seus discursos. São aproveitadores e que estão transformando a fé e a religião no Brasil a uma devoção política. Faz algum tempo que eu tenho escrito sobre isso. Os políticos brasileiros hoje não, ou pelo menos parte deles, a gente não pode generalizar, mas eu estou falando dos mais, né? Repito, da história de Lula e Bolsonaro, porque eu acho que isso está muito presente, não querem mais eleitores. Eles brigam por seguidores, eles brigam por devotos. É uma questão de fé. Tanto é que nem os seguidores desses dois políticos não aceitam nenhum tipo de discussão que relativize a sua santidade e o seu endeusamento. Outro arquétipo que está muito presente na gente, e a religião durante muito tempo sustentou, e hoje a política está cada vez mais
abusando disso, não que seja novidade, mas nessa intensidade do bem contra o mal, de Deus contra o diabo, do certo contra o errado, cada vez mais a postura eleitoral, pragmática, partidária, política, porque política é um conceito muito mais amplo, né? Ela está reduzida a um discurso dicotômico e maniqueísta. Ou é o bem ou é o mal, seja lá o que representa bem ou mal para você. Enquanto você tiver sufocado por essa angústia que se alimenta de lugares lindos que você carrega, né? De predisposições maravilhosas como as que a gente conversou agora há pouco, a tua espiritualidade, a tua fé vai se reduzir a um pragmatismo eleitoreiro, político e do mal. Que independentemente para onde politicamente nós vamos, o cultivo desse tipo de postura só pode gerar coisas muito ruins, e é por isso que eu vejo no horizonte nuvens muito complicadas, muito pesadas, cúmulos nimbus, CBs negros, com chuva, com raio, indicando tempestades imprevisíveis ali adiante. Que cada um de nós saiba preservar esse canteiro, esse jardim, como eu chamei agora há pouco, essa arquetipia predisposta ao que é belo, ao que é bom, ao que melhora as pessoas, ao que conecta as pessoas, ao que viabiliza entre as pessoas amor, né? Eu entendo que muitas vezes a gente precisa recorrer à política partidária, enfim, mas a maneira como isso está sendo feito hoje, a política tem sido um movimento de cooptação do divino, do belo, da fé, e transformando a nossa espiritualidade, a nossa religião, a devoção a políticos. Tudo bem que os devotos, né, ainda continuam assumindo nominalmente as suas próprias crenças ou religiões, mas na prática estão direcionando aquilo que antes era direcionado a Deus, a religião, tal, a pessoas. A gente interessada em poder, a gente interessada em manipular, e a gente disposta a qualquer coisa, para manutenção ou para reconquista do seu poder. Isso é muito perigoso e isso é muito triste. Você pode me chamar do que você quiser, você pode me colocar na prateleira dos isentões, mas isso que eu estou falando aqui não é isenção, muito pelo contrário. Isso que eu estou falando aqui é uma postura que poucos talvez entendam, certamente a minoria. Mas, sinceramente, eu espero que você que me acompanha esteja entre essa mínima parcela da população. Você me entende? Cultive o que é bom em você. Cultive o seu jardim. Trate da sua predisposição à espiritualidade, à fé, seja lá como isso se manifesta culturalmente para você, isso não tem importância. O que a gente não pode é aceitar que cinzas, que terra, que destruição, né, entule aquilo que para a gente é essencial e que mantém de alguma maneira a raça humana viva e ainda com resquício de beleza e de bondade. Pensa nisso? Deixe seu comentário aqui depois. Fique bem.